Pode ser, Gabriel? Vamos lá, atenção. Gravando. Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje é o avanço da direita no Brasil. Você percebeu o quanto os movimentos ultranacionalistas estão crescendo em nosso país? Você já parou para pensar sobre isso? Não? Então não saia daí, porque o triálogo está começando agora. Olá, hoje é dia 1º de fevereiro de 2016 e a gente está estreando uma nova temporada do Triálogo. Você já deve ter percebido que a gente mudou um pouquinho do cenário, aliás, mudou foi muito. A gente está mudando o formato do programa. Você vai começar a perceber nessa edição, mas nas outras tem muito mais ainda, até a gente ajustar essa nova temporada. Eu acho que você vai gostar porque eu estou gostando muito. Mas no programa de hoje a gente vai falar sobre o avanço da direita no Brasil, mais especificamente sobre os movimentos ultranacionalistas, sobre o crescimento desse fenômeno chamado Bolsonaro e também uma mudança de sentido muito interessante no comportamento da direita. A direita que antigamente era formada por mais um público adulto e idoso, agora o público jovem está aderindo fortemente a esse movimento. Para a gente entender um pouquinho desse cenário político brasileiro, eu trouxe 2 pessoas que eu admiro bastante. Uma é o filósofo e professor Maurício Abdala e também o nosso amigo Fernando Mendes. Ele é jornalista e professor. Só que antes da gente conversar sobre esse assunto, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. Vamos ouvir o hino nacional, por favor? Oi. O hino é muito bonito. Vamos nos reverenciar a ele. E quem quiser colocar a mão no coração, não será em vão. A senhora acha que o comunismo é um perigo mesmo no Brasil? Com certeza. Com certeza. Eu acho que está tudo caminhando para isso. Ditadura, para mim, é o que a gente vive hoje, não em 64. 64 não teve ditadura, é tudo uma invenção dos esquerdos comunistas. São pequenos sinais que você vai vendo, e de repente pode mudar. Pode virar uma Venezuela, pode virar uma Cuba. Nós vamos ser uma Cuba e Venezuela juntos. Com a presidente que nós temos, infelizmente, é o que vai acontecer no nosso país. Nosso país hoje não é capitalista. A gente vive num país comunista, onde os jovens não têm direito, onde idosos não são respeitados, onde famílias são destruídas e drogas, aborto, tudo isso que é errado, eles querem liberar. Deus, pátria, família! Porque a gente não pode mais permitir que um assassino como Che Guevara, como um assassino como Fidel Castro, Maduro, seja exaltado, como se fosse um deus. Essa proximidade de Lula, Dilma, Maduro, todo mundo do comunismo, a gente chega a levar a conclusão de que vai acontecer isso. E não é só o PT, não. São todos os partidos hoje, tá, que são corruptos, todos têm corruptos. Poucos são os que se salvam, que eu posso até citar alguns nomes, que é o Jair Bolsonaro, Guilherme Mussi, Silas Malafaia. Esses são os poucos raros. Para o bem do Brasil, a direita se uniu. Não é que eles me representam, os demais não. Eu quero dar uma salva de palmas para os nossos polícias militares que estão aqui nos guardando. São eles que estão realmente seguindo nossa marcha com uma orientação calma, tranquila e sem problema. Nós não queremos problema. Ei, comuna, vai tomar no cu! Ei, comuna, vai tomar no cu! Maurício, como é que você vê esse vídeo? Eu vejo como uma expressão de um pequeno grupo que no Brasil, por razões ideológicas ou por razões de alguma certa desinformação, ou mesmo por adesão mesmo a esse tipo de ideia, tem se manifestado e tem pedido certas coisas que tem caracterizado uma espécie de retrocesso ideológico e político no Brasil, mas que felizmente é um grupo ainda minoritário, né? Com muita desinformação, muita mistura. Você diz a extrema-direita? É minoritária.
É a expressão de uma extrema-direita, embora você tenha percebido pelo vídeo que não há uma coesão ideológica muito presente, né? Então é a expressão disso, né? Que felizmente é uma parte minoritária, não representa ainda esse tipo de pessoas que estão se manifestando no vídeo, não representa uma ameaça para o Brasil. Fernando, como que você percebe Eu aqueles concordo com o manifestantes? Maurício com essa questão ainda é uma minoria que está tentando ter voz. Mas eu acho que não pega muito porque é uma extrema direita mesmo. E eu acho que a mídia, quando vai retratar isso, ela vai buscar os casos mais extremos para trazer isso para a TV. Eu vejo a direita hoje um pouco, os conservadores é uma minoria, mas os liberais têm crescido, assim. Eu acho que na questão na divisão dentro da direita, assim como na esquerda tem suas correntes, eu acho que essa direita, a nova direita, ela vem crescendo esse tipo de corrente também. E o que me preocupa muito é a falta de informação. De uma ditadura não existiu, ou que tudo que está aí está ruim, ou tudo que é esquerda é comunismo, ou tudo mais. Falta, acho que eles se aprofundarem um pouco mais nisso para entender, porque senão também não vai conseguir a aderência de quem viveu uma ditadura, de quem conhece um pouco mais da história do país. Embora a gente perceba esses grupos com pouca coragem e talvez até esse número reduzido se reflita na coragem de expor publicamente essa opinião na rua, nas redes sociais a gente percebe que esse tipo de manifestação ela é mais presente, uma vez até o fenômeno Bolsonaro para 2018, imagino, ele se fortalece do eco desse grupo. Uhum. E não só disso, acho que uma coisa que a gente tem que analisar é esse tipo de expressão que antes ficava mais contida, somado a isso certas manifestações de racismo, de homofobia, de manifestações antifeministas e tal, eram um pouco contidas, estavam um pouco contidas. Houve por parte dos meios de comunicação uma tentativa de entrar no campo político, no espectro político, participar, visto que os partidos de oposição estão enfraquecidos, né, os meios de comunicação assumiram o papel de fazer política. Isso obviamente não é proibido para nenhuma, porque são empresas de comunicação, fazem parte da sociedade civil, pode se manifestar politicamente, mas houve uma inserção muito ativa, né, e de tentativa de formação de uma opinião que, ao tentar fazer uma oposição ao governo, acabou fazendo, por identificar o governo com a esquerda, acabou identificando todas as bandeiras de esquerda como algo ruim. E isso criou uma coisa que eu escrevi na revista Caros Amigos, eu criei uma palavra chamada misalisteria, que é o ódio à esquerda, aristera no grego, da esquerda, e o ódio à esquerda. Mas a tentativa é direcionar o ódio à suposta esquerda que estaria no poder no Brasil, embora o governo não tenha tido nenhuma política realmente de esquerda, né? Como reformas estruturais, nem a reforma agrária o governo fez, né? Pode ter um governo de esquerda que não faz sequer uma reforma agrária, que foi feita em todos os países capitalistas, não é nem coisa de socialista. Mas, de qualquer maneira, ao tentar fazer criar um clima de oposição e rejeição ao governo, se criou um clima de oposição e rejeição a tudo que pode se identificar com a esquerda, inclusive coisas que nem estão intrinsecamente relacionadas à esquerda, como a luta contra o racismo, a luta contra a homofobia, a luta pelo direito das mulheres, a luta pelos direitos humanos. E aí acabou se criando um certo ódio total a todas essas bandeiras e potencializou esses grupos que no seu ambiente privado já fala mal disso, né? Você sabe que no ambiente público muita gente tinha medo de manifestar o racismo, tinha um certo pudor, porque a sociedade tinha avançado décadas para evitar esse tipo de coisa. Mas com essa potencialização deste ódio a tudo que pode cheirar um pouco à esquerda, esses grupos saíram da toca. Você acredita, Fernando, que os liberais de alguma forma patrocinaram esse tipo de cena política do Brasil hoje? Eu acho que você acha que eles estão... Tentando ser bem preciso na colocação, quando o Aécio Neves começa a buscar aliados para encarar um movimento de impeachment, ele não acabou, de alguma forma, abraçando gente que representa esse ideário, como no caso de um Malafaia, no caso de um Bolsonaro, aquela turminha meio... Eu acho que sim, mas por quê? Porque não tem oposição. Eu acho que hoje o país não tem oposição. A Aécio, o PSDB, essa coisa também de... E eu acho que o que potencializa muito isso é esse fla-flu. Ou é PT ou é PSDB. Eu acho que o que está ganhando, ou as pessoas estão tentando encontrar, em que grupo eu estou mais. Porque eles não querem ser PT e não querem ser
PSDB também. Só que não tem esse novo ainda. Esse novo não está aí para surgir. Aí me preocupa muito quando vem esses conservadores voltando a falar que o direito da família, não sei o que é um Malafaia, um Magno Malta, toda a estrutura por trás do Bispo Macedo aí na Record e tudo mais. Essa construção dessa nova sociedade, que somente esse tipo de sociedade seria igualitária ou certa, é defender a família, esses direitos, e aí coloca todo esse preconceito em cima somente de uma esquerda, como você também tem na direita a mesma situação, me preocupa muito, mas eu acho que ele não consegue capitalizar. Ele incentiva. E talvez para os meninos do MBL, que são novos e tudo mais, eles veem isso como uma coisa muito legal, eu estou perto do Aécio e tudo mais, mas eu não vejo que isso vá... As pessoas, o eleitor brasileiro, ele vota em pessoas, ele não vota em partido. Então, o que eu acho que quem vai capitalizar essa onda toda é um novo líder que vai surgir. Não sei quem. Não acredito que o Bolsonaro vai capitalizar isso. Eu acho que quando a gente vê aquela massa dos aeroportos, Ciro Gomes, o mito... Aquele cara que bate terceiro. Mas eu acho que o Bolsonaro e a equipe dele usa as mesmas técnicas de comunicação da ditadura, do nazismo e tudo mais. Ele inventa uma situação e aí ele nada de braçada em cima dessa massa desinformada, que não tem essa formação política. Então, para eles, ele fala o que o povo quer ouvir hoje. E que as redes sociais trouxeram isso muito à flor da pele, esse ódio. Eu achava que o Brasil não, é o país do malandro, todo mundo é samba, todo mundo é legal com todo mundo. Só que escondia que esse preconceito, o racismo sempre existiu, a questão contra o feminismo sempre existiu, a homofobia sempre existiu. Só que isso não era tão... Porque na rede social hoje é você sozinho ali, é rápido, em 2 segundos você twitta ou escreve alguma coisa. Então as pessoas perderam, acho que, o pudor de esconder isso. Muito pelo contrário, outros acham bonito fazer esse tipo de coisa. Então, uma pergunta rápida aqui para vocês, que a gente vai fechar o bloco agora. Vocês acreditam que o MBL pode se tornar um partido político? Ou ele sempre vai ser quem vai levantar as bandeiras apenas? Acho que tudo depende dos interesses deles e de chegar ao poder. Todas as movimentações sempre é você chegar ao poder para tentar produzir algum tipo de mudança na sociedade. Política, basicamente, os partidos existem para isso. Eu acho que num dado momento ele pode ser uma corrente ou se aliar a um partido. Não sei se ele se tornaria um partido, perderia a identidade. Eu também acho que não há muita disputa entre eles, há muita vaidade, há muita liderança de si mesmo. Principalmente então pode se constituir não tem uma coesão ideológica e uma proposta realmente para virar um partido. Então a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua conversando sobre o avanço da direita no Brasil. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição está trialogando sobre o avanço da direita no Brasil. Para conversar sobre esse tema, eu tenho o professor Maurício Abdala e também o professor e jornalista Fernando Mendes. E eu quero falar o seguinte, sempre que eu falo Fernando Mendes, eu lembro do cantor da cadeira de roda e tal, aí me dá uma dúvida até. Mas falar uma coisa aqui, Fernando. Perdão. Maurício, como que você percebe essa adesão de um público mais jovem à direita no Brasil hoje em dia? A gente sempre via o público jovem com uma identificação muito forte com a esquerda. E agora a gente começa a perceber, e o público mais adulto, idoso, com a direita. Agora está mudando isso, o jovem assumindo bandeiras de direita. Como você percebe? O jovem está assumindo bandeiras, na verdade, de direita ou de extrema direita, né? No momento para expressar sua revolta, né? O jovem expressa revolta, expressa seu descontentamento, sempre, né? Não é por uma atitude conservadora, é pelo contrário, por uma atitude que supostamente seria crítica e seria de resistência a um determinado modelo. O problema é o seguinte, onde essa revolta está se expressando, onde ela geralmente se expressa, onde ele está colhendo as informações para dizer contra quem eu tenho que me revoltar. Muitas vezes é na revista Veja, nos jornais tradicionais, né? Na televisão. E o que a televisão está mostrando hoje? Que o grande mal são ideias mais vinculadas à esquerda, ideias de direito e tal. Então, quando se coloca esse tipo de cenário, a revolta se canaliza contra isso e, evidentemente, acaba identificando esse grupo com grupos mais à direita. Mas não é uma atitude conservadora. Porque não estão querendo conservar a sociedade do jeito que ela está. Acha que isso é ser crítico. Eu tenho certeza que se tivesse uma
uma formação política na escola, nos meios de comunicação, uma maior capacidade de leitura, essa revolta se manifestaria de outra forma, seja a partir da adesão a ideologias de esquerda, seja a partir da adesão a ideologias de direita, mas ideologias mesmo, coesas, a partir de leitura, de estudo, porque na sociedade você não tem simplesmente revolta ou crítica que leve a pessoa a ser de um partido de esquerda, a aderir a uma ideologia de esquerda. Também há uma proposta de reforma ou de mudança baseado em teorias que são tradicionalmente caracterizadas como de direita. Isso não é nenhum problema. O problema não é o avanço. Quem dera o problema do Brasil fosse o avanço de uma direita intelectualizada, de uma direita estudiosa, de uma direita que lesse os clássicos dos liberais e tal, que poderia ter um diálogo. Hoje não tem diálogo, hoje não tem debate, você não consegue fazer. Quem são os grandes representantes da direita hoje que estão falando para esse grupo? Olha o nível. Reinaldo Azevedo, Olavo de Carvalho, Rodrigo Constantino, e agora que está escrevendo na Folha esse Kim Kataguiri. Né? Então, são pessoas que não têm a menor capacidade de elaboração teórica, são pessoas que têm, mostram uma certa debilidade mental, no sentido da capacidade, debilidade mental, não de deficiência mental, debilidade mesmo no sentido estar debilitado, de ser fraco mentalmente, ser fraco na sua elaboração. Falam impropérios, são raivosos, então é isso que está formando a cabeça de muita gente. Então, isso é uma falta de qualidade política. O problema não é a adesão a um determinado tipo de ideologia, é a adesão a um determinado tipo de comportamento social que é patológico, né? Infelizmente isso. E você, Fernando, como que você percebe essa migração de sentidos? Você percebeu essa juventude alinhada com pensamentos liberais? E eu percebo, e eu concordo com isso que o professor fala, a questão de aonde que eles estão se manifestando ou fazendo alguma coisa? Na rede social só. Eles não estão indo participar de conselhos municipais, por exemplo. Transparência capixaba. De transparência, de uma sessão na Câmara. Então, não existe. Eles só vão para fazer uma ação concreta e fora do mundo online para gerar um fato para jogar no mundo online. Então, você não vê uma manifestação deles que já não seja tudo esquematizado para gravar aquilo, o que faz de ambos os lados. Eu acho que está muito assim hoje. Mas ok, se eu quero mudar de fato, como que eu faço isso para mudar? Onde que eu vou colocar? Se eu defendo valores ou ideologias mais de direita ou de esquerda, eles não vão para uma Câmara. Eles não vão procurar um parlamentar que é do partido deles ou que tem uma ideologia. Então, assim, essa interação, eu acho que fica muito aquilo, igual na época de 2013 das manifestações, que surgiu aquele meme. Não é por 20 centavos, mas é por uma selfie lá no meio da manifestação. Então, assim, quando a gente vê a direita fazendo os protestos fora Dilma ou contra o impeachment, ou a favor do impeachment, por exemplo, eu não acredito que todos aqueles representam o MBL, por exemplo. Eu não acredito que o MBL que foi quem mobilizou todas essas pessoas. Não, as pessoas estão com uma insatisfação geral, contra tudo e contra todos que está aí, contra o sistema. E elas vão para a rua para falar disso. Não que a corrupção é só contra o PT. Não, a gente sabe que começou muito lá atrás, sempre existiu no Brasil, tanto no FHC, tanto no governo Dilma e Lula. Mas eles, como tentam puxar essa liderança, muitas vezes a liderança de si mesmo e tudo mais, não conseguem se organizar, tentam puxar isso. Eu não vejo que a grande massa de jovens não está pegando, isso não está colando. Reclamam de tudo. Mas como não tem uma formação política, eu não sei de que reclamar. Então eu reclamo do governador com relação à rua, que é na verdade a responsabilidade do prefeito. Eu reclamo com a presidente uma coisa que é a responsabilidade do deputado estadual. Exato. Então ele não tem essa formação. Compreensão do jogo das... Exato. E aí isso fica muito fácil deles serem manipulados por quem já está nessa escola há muito tempo. E a minha preocupação é como eles vão ser usados como uma massa de manobra para isso que está aí. 2018 tem sobrevida para alguma esquerda no Brasil? Acho que sempre tem, depende da capacidade de se comunicar com a população. Você não acha que seria um momento de afastamento, até para poder se perceber o todo, entender o todo e voltar no outro momento mais claro? Porque eu acho que está faltando até meio visão, está turvo, sabe? Vamos pensar o caso do PT, está apanhando de tantos lados. Mas o PT ele abandonou os seus principais ideais de esquerda que caracterizou o partido até a chegar no poder. O PT apresenta certas políticas sociais que são muito importantes, mas que poderia ser tomada também por um partido de centro-direita, um partido social-democrata, não teria nenhum problema. Não tem, como eu disse, não tem nenhuma medida de reforma estrutural. Nosso governo se caracteriza como um governo que poderia se caracterizar um governo de Evo Morales na Bolívia, de Rafael Correa no Equador, de Chávez e Maduro na Venezuela. Não tem nada semelhante. Esse pessoal falou no vídeo é um completo disparate, dizer que o Brasil
está virando a Venezuela, ou Cuba, não chega nem perto. Então, acaba sendo uma briga mais partidária, porque o que o PT está fazendo no poder é as políticas que caracterizaram os governos anteriores também, né, de favorecimento ao sistema financeiro, favorecimento aos bancos, favorecimento aos ruralistas. Então, não houve nenhuma mudança estrutural. Então, é uma briga muito mais para estar no poder do que uma briga ideológica. Então, nesse espaço, eu acho que uma esquerda ideológica, uma esquerda que tem um projeto de reformas estruturais e de transformações estruturais do país, tem espaço para crescer desde que possa colocar a sua proposta como alternativa ao cenário que está montado hoje. Eu vou convidar vocês a gente assistir agora um novo quadro do programa que apresenta algumas dicas sobre desenvolvimento pessoal. Então, fala aí pra gente, Luísa. Então, Fábio, vamos falar um pouquinho sobre a qualidade de atenção. Qual é a coisa mais importante que eu posso dar a uma pessoa? É minha qualidade de presença. E para isso, é importante também a gente aprender a estar com a mente vazia, estar com o olhar curioso. E nós podemos fazer uma analogia com a criança, com o bebê de 0 a 2 anos. A criança aprende muito. Por quê? Primeiro, ela não tem um superego, ela não tem aquele olhar crítico que na idade adulta a gente vai desenvolvendo. Então a dica é essa, aprender a estar diante do outro com um olhar apreciativo, sem julgar, aprender a ter uma curiosidade genuína do que está acontecendo no modelo do mundo do outro, o que está acontecendo lá na mente do outro, e através dessa qualidade de presença nós vamos fortalecer os nossos relacionamentos e provavelmente construir relações mais saudáveis. Fica aí a dica baseada na programação neurolinguística para que a gente aprenda a valorizar as relações e ter relacionamentos cada vez mais nutritivos. Excelente dica, Luísa. Muito obrigado pela sua participação. Ela vai estar sempre com a gente agora, oferecendo dicas para desenvolvimento pessoal. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Triálogo. Não sai daí, porque esse papo está muito bacana. Até! Estamos de volta com o Triálogo para essa última edição. Nesse bloco a gente trialogou sobre o avanço da direita no Brasil. E para a gente fechar num clima mais amistoso e integrador, eu vou pedir para vocês o seguinte, eu vou apresentar 3 palavras, vocês vão escolher um, é um novo quadro do programa, o melhor de 3. Roda a vinheta. Então, vamos pegar aí, a gente escolhe um dos 3 nomes, discute ou nega os 3, mas bate nos 3. Beleza? Primeira, Luiz Felipe Pondé, Olavo de Carvalho ou Kim Kataguiri? Kataguiri, né? Sabe o que ele cata, nenhum dos 3. Luiz Felipe Pondé, por ser um filósofo, ter formação e acaba expressando muito mais seus argumentos com relação às suas posições pessoais, sua articula melhor, né? Mas não estou escolhendo ele, estou dizendo ele, por isso não. Né? O Kim Kataguiri não tem nenhuma formação, nenhuma consistência. O Olavo de Carvalho ele é articulista da Folha. Você vê o nível que está a Folha, não o nível que está ele. Aí você vê, não é que o nível dele está alto, é que o nível da Folha está muito baixo. E o Olavo de Carvalho é uma grande farsa, né? Então não dá para escolher nenhum dos 3. Ele é um professor. Não é um professor, nunca foi. Um astrólogo mal sucedido. É um guru aí, muita gente, mas não é. Luiz Felipe Pondé, que ao menos ele tem alguma... Ele consegue... Ele tem uma fundamentação ainda que a gente discorde. Eu gosto do Olavo de Carvalho, que eu acho que ele não que ele traga argumento, mas ele não sabe pensar, assim, mexe um pouco com essa questão. Assim. Eu acho que incomoda e fala uma linguagem hoje que a massa que precisa pensar um pouco mais, talvez embarque nessa. Rodrigo Constantino não gosta dele. Eu sei. Eles viraram amigos, agora brigaram, eles são os órfãos da Veja ali agora, estão montando uma ONG. Costa e Silva, Ernesto Geisel ou Jair Bolsonaro? Também nenhum dos 3. Não dá para escolher nenhum dos 3. Costa, Silva e Geisel tem que estar enterrado aí no lixo da história. Né? E Jair Bolsonaro tem o seu lugar garantido também aí. No lixo da história. Me deu um susto agora, que teria o seu lugar garantido em 2018. Não tem... Nenhum dos 3 aqui dá pra... Impossível. Né? Nem meia palavra que eles falam. Desses 3 aqui, se eu for escolher um, também vou ficar com nenhum dos 3. Eu não consigo imaginar uma coisa que seja menos pior e que seja até engraçadinho de dizer aqui, porque é desgraçadinho qualquer uma dessas situações. Vamos para a próxima agora.
Fidel Castro, Hugo Chávez ou Jean Willis? Fidel Castro. Por quê? Uma questão de que ele desenvolveu em Cuba, assim, diferente de tudo que não pode ou tudo mais, com pouco recurso ou uma pequena distribuição de renda e tudo mais, o povo ainda teve algum tipo de dignidade, eu acho, na ilha, com relação ao acesso à saúde, à educação e tudo que está ali. E, por isso, eu acho que dos três, eu acho que eu ficaria com ele. O Chaves não dá, o Jean Willis também, para mim, bem farsa. Fidel Castro, pelo fato que ele representou na história de Cuba e na história mundial, né, por ter tido a coragem de ter transformado a ilha. A imagem dele é muito mal trabalhada, mal informada, e as pessoas precisariam conhecer melhor a história. Eu acredito, eu fico com Jean Willis, e eu vou nesse sentido. Eu acredito que a imagem pública que foi criada dele é uma imagem muito negativa. Ele é o oposto de que tudo que a extrema-direita deseja. E muitas vezes o posicionamento dele não é exatamente o propagado, sabe? Inventa-se muitas histórias a respeito dele, e as opiniões dele, eu vejo uma afinidade com o que eu acredito. E apesar dele hoje ser um grande odiado, um dos odiados do Brasil, eu ficaria com ele aqui, respeitando também o caso de Fidel Castro. Vamos para o próximo agora. Bíblia, Corão ou Constituição? Eu ficaria com a Constituição com relação ao modelo de sociedade e tudo mais, mas eu acredito que aí não está aí incluso, mas vamos colocar a parte da Bíblia, no caso da Torá, que me traz valores, eu acho, com relação ao próximo, à coletividade, a viver em sociedade, que eu acho que facilita um pouco na vida onde você tem que viver numa sociedade que tem uma Constituição, que também são regras, mas tem Estado laico. Fugir da regra contextualizada, para a vida pessoal a Bíblia e para a vida social a Constituição. Eu fico com a Constituição. Vamos para o último. Impeachment e intervenção militar, como eles dizem, intervenção militar constitucional ou eleições em 2018? Impeachment. Acho que já tem argumento suficiente, juridicamente suficiente para a abertura de um processo, não pré-julgando que ela fez as pedaladas ou a questão do estelionato eleitoral, em que ano que foi, a questão dos decretos e tudo mais. Acho que já teve uma posição do TCU relacionada a essas infrações da presidente com crime de responsabilidade. Então, eu acho que não custa nada abrir o processo. E ela que apresente os argumentos, que se faça. Agora, o que me preocupa é o ambiente que o processo será aberto. Sim. Que é nas mãos de um Cunha, por exemplo, que eu acho que não tem legitimidade nem credibilidade para nada hoje em dia. Então, eu acho que não seria muito diferente com o Renan no Senado. Eleições 2018, acho que sempre é a melhor opção, porque discordo, não há, pelo que eu vejo, os argumentos que se vinculam à pessoa da Presidente da República não são suficientes para levar a um processo de impeachment, mesmo tendo sido investigada com bastante, todo esse processo tendo investigado com bastante liberdade. A insatisfação com o governo é uma coisa, a destituição do governo acho que é outra completamente diferente. Eu fico também com eleições de 2018, com aquilo que o Brasil precisa andar. Ele parou, ele está um ano parado com essa história, não está conseguindo avançar. Mas a gente está muito no final, a gente poderia fazer um outro programa sobre isso. Então, Fernando, muito obrigado mesmo por ter vindo, de coração. Maurício, brigadão mesmo por ter vindo, tá certo? E eu agradeço a você que nos assistiu até esse momento, muito obrigado mesmo. Eu encontro você em nossas redes sociais também. Você pode procurar a gente no Facebook, facebook.com/triálogo na TV. É uma página, você deixa a sua curtida lá, vai ficar sabendo que a gente vai conversar aqui, vai dar dicas, vai sugerir entrevistados. Eu gosto quando vocês participam, eu gosto muito. E você também pode acompanhar a gente ao longo de toda a programação. Olha, eu estou muito feliz em saber que o pessoal de Colatina, o pessoal de São Mateus, o pessoal de Linhares e o pessoal de Guarapari também está assistindo o nosso programa agora pelo sinal da RCA. Olha, você está chegando agora e gostou dessa edição do programa? A gente tem 52 edições lá na página do nosso programa. Você vai lá, imagem.tv.br/triálogo. Lá tem 50 programas para você se deliciar. Eu espero você lá também, tá bom? Toda segunda-feira a gente tem um programa novo. Toda segunda-feira estreia um programa novo. E ao longo da programação, ao longo da semana, você tem duas reprises. Às 22h30 e também às 14h30. Eu te encontro numa nova edição do Triálogo. Um forte abraço e até!